Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, dia 23 de setembro, espero que vocês tenham aproveitado esses movimentos que tivemos hoje. E a gente está aqui para estudar essas movimentações, né? Não está aqui só para estudar os movimentos que tivemos hoje, falar do que aconteceu. A gente está aqui para estudar conceitos de mercado que você pode levar para os próximos dias, tá? Então os conceitos são os mesmos, então basta você estudar e aplicar esses conceitos para quando acontecer uma movimentação similar, você ver, enxergar o movimento e conseguir participar. Então o pessoal lá do Telegram tem acompanhado, normalmente eu estou ali postando junto com o mercado em andamento, que aí se confirmam as leituras, tá? Se você ainda não faz parte do Telegram, vou deixar o link aí na descrição. E antes da gente iniciar, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ative as notificações e já deixe o seu gostei neste vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova hoje. Beleza? Então vamos partir aqui para o vídeo, para análise, né? Acredito que eu já gravei essa análise hoje, mas eu esqueci de apertar o play. E aí eu gravei a análise e não ficou salva, então estou aqui pela segunda vez gravando para vocês, beleza? Então vamos lá, abrimos aqui nessa região. Primeiro deixa eu dar uma passada aqui no gráfico semanal. Se a gente fechar assim, né, amanhã a gente volta aqui para dar uma olhada, mas esse padrão aqui é interessante, eu gosto muito da psicologia por trás dos padrões, tá? Então o preço ele se encontra em região de suporte, os vendedores deixaram aqui uma barra vermelha, e a próxima barra ela abre com gap de baixa e penetra acima dos 50% da região, tá? Dessa região aqui. Então alguns compradores resolvem estopar e alguns vendedores, né, resolvem estopar, e alguns compradores podem ser que resolvam comprar após ver essa força aqui compradora. Tá? Então podemos ter uma continuidade de movimento, visto que essa perna aqui de baixo, ela vem desde aqui de cima, chega numa região de suporte, o preço tem um afastamento interessante aqui da média móvel de 20 períodos, então podemos ter um repique um pouco mais amplo, beleza? Então é isso que eu vejo aqui para o gráfico semanal. Amanhã, não sei se a gente vai continuar em alta, tá? Então rompemos aqui uma média móvel mais curta, por exemplo aqui de 8 períodos, essa daqui sem olhar para trás, rompemos hoje, então podemos ter um dia aqui amanhã um pouco mais truncado, um pouco mais lateral talvez, ou até corretivo, tá? É o que eu ia sugerir, né? Mas vamos operar o gráfico, a gente está aqui para operar o gráfico, então temos essa perna aqui de baixa, desde aqui de cima, e o preço ele vem sentindo essas regiões, 50%, 61,8%, tá? Então amanhã, se você pegou esses movimentos bons que tivemos essa semana, vai com calma, muito cuidado, com cautela, sem ganância. Amanhã é sexta-feira e aí protejam o lucro. Se você teve lucro na semana, se você não está no lucro da semana, não queira recuperar tudo amanhã, beleza? Voltando lá para o gráfico de 5 minutos. Então abrimos nessa região, até achei que ele poderia testar a máxima logo na abertura. Para quem entrou nesse movimento, eu não gosto muito de pegar esses primeiros movimentos. Para quem entrou nesse movimento seria o rompimento da máxima desse candle. Não rompeu a máxima. O próximo candle foi uma barra interna. E o próximo candle não dá continuidade na queda. Tá? O que o Oliver Velez chamaria de Red Barter Couch. Uma barra vermelha sem continuidade e as outras barras compradoras vêm e limpam, né, a barra vermelha para dar continuidade no movimento. Mas percebam que lá nos 60 minutos a gente está com um gráfico bem errático, né, no início da manhã. Cadê? Aqui. Está numa região aqui bem errática. Apesar de ter aberto aqui na média móvel de 8 períodos, que serve aí como continuidade para movimentos de tendência forte, como foi aqui hoje, ó, abriu na região de média de 8 períodos e deu continuidade a um amplo movimento aqui de 1.500 pontos. Tá? Então, para quando está em tendência forte, essa média aqui ela é bem interessante. Então lá no gráfico de 5 minutos ele não foi testar a máxima de cara. Ele não foi testar a máxima de cara. Aqui a gente tem uma primeira puxada, uma segunda puxada e uma terceira puxada. Uma espécie aqui de wedge. Tá? O wedge ela significa que ela vai reverter? Que o movimento vai reverter? Não, às vezes ele pode só fazer uma correção para voltar a subir. Quando a gente olha pela perspectiva de Elliott, isso daqui pode ter sido o quê? Uma onda 1, uma onda 2, corretiva, e uma onda 3, e depois uma onda 4 e ainda uma onda 5, certo? Uma onda 5 e aí passou a corrigir em ABC. Então, para quem fez esse trade,
e enxergou todo esse contexto, né, enxergou que a gente já tinha também uma perna de alta, talvez teria se protegido um pouco mais. Então o início do movimento ele se deu aqui, né, a compra pode ter se dado aqui, o movimento, o stop estaria aqui embaixo, andou algumas barras, deixou uma barra vermelha, talvez teria movido o stop para se proteger um pouco mais, tá? Ou até mesmo abaixo dessa barra verde aqui, teria tomado um stop pequeno. Então é importante a condução do trade, assim como a leitura do contexto, para você saber como você vai conduzir o trade, beleza? Deixa eu voltar a média de 20 períodos aqui, porque ela foi importante aqui no início da manhã também. Aqui. Então o preço ele rompeu, né, fez um amplo movimento e aí começa a corrigir. Eu vou vender aí? Não, não vou operar contra o movimento de alta e contra uma média. Eu venderia se o mercado entregasse um movimento de baixa, tentasse subir, não conseguisse, demonstrasse pavios superiores e aqui nova força de venda. Tá? Eu venderia talvez para buscar essa mínima ou mínimas um pouco mais embaixo. Tá? Aí sim eu teria uma configuração de venda. Caso contrário, minha cabeça está voltada ainda para compra. Olha os 60 minutos. É uma clara tendência de alta. Vamos lá nos 5 minutos. Vou procurar sinais de compra. O sinal veio quando a gente perdeu a mínima aqui do dia. A mínima do dia estava aqui. Perdeu a mínima do dia, junto com a média móvel aqui de 20 períodos. E aí rejeitou a perca da mínima. Tá vendo que essa barra ela fecha aqui em cima? Uma barra aqui interessante, é um martelinho. Eu não vou comprar de cara essa barra aqui, eu prefiro esperar uma segunda tentativa. Então aqui temos um duplo teste, tentativa novamente de perder a mínima do dia, não conseguiu. Tá? Então considerei uma entrada de compra aqui com stop abaixo dessa mínima. Tá? Um stop relativamente barato, abaixo dessa mínima aqui. E aí o mercado se desenvolve. O mercado se desenvolve com muita dificuldade, até achei que isso daqui poderia ser até uma bandeirinha de baixa para continuidade do movimento. Se acontece de deixar uma barra aqui vermelha, dessa forma aqui, ó, por exemplo, eu ainda não tinha acionado meu stop, tá? Tô dando um exemplo para vocês aí. Talvez eu já teria zerado o trade e nem esperaria bater aqui no meu stop, tá? E quiçá ainda talvez entraria vendido. Mas não aconteceu, não aconteceu. Então o que acontece? Minha posição está tomada, fiz o trade aqui, não mandou sair do trade. A próxima barra de 5 minutos, abertura do mercado americano, ela chacoalha, ela vem, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Às vezes, se você for iniciante, você vê essa movimentação, você fica assustado. O importante é o quê? O fechamento, como o Dow já dizia. O fechamento é o dado mais importante. Então, você pode ficar entregando pontos para o mercado. Inverte a mão, acha que é venda, inverte a mão, acha que é compra. Faça a leitura, confie na sua leitura. E só saia, descaracterize a sua leitura se o mercado mostrar que está descaracterizando. Tá? Então, o fechamento dessa barra é muito importante. Alguns traders vão considerar o quê? Compra no... Peraí. Voltar aqui. Alguns traders vão considerar o quê? Compra assim que a barra fecha. Outros traders, assim como eu fui mais agressivo, comprei aqui embaixo. Outros traders vão comprar quando essa barra demonstrar uma correção, porque, poxa, vamos combinar, essa é uma baita de uma barra de sinal, uma barra forte. Né? Quando eu vi essa barra aqui, eu estava com essa expectativa do mercado... quando eu comprei aqui, eu não sabia que o mercado ia romper o pivô. Né? Eu estava com uma expectativa do quê? Que o mercado fosse ficar dentro do caixote. Então, eu considerei a saída aqui. Mas quando eu vi essa barra aqui, eu mudei minha saída para parcial aqui. E aí eu projetei essa movimentação aqui para cima. A gente já vai falar sobre isso. Então, existe ainda um outro tipo de entrada. Né? O mercado fez um movimento de alta. E aqui ele corrigiu, tá vendo nesse pavio? E aqui ele rompeu. Tá? Então alguns traders vão tomar posição aqui e colocar o stop aqui na própria barra. É um stop curto, mas quando o movimento ele tem momento e pressa para subir, você tem um risco muito baixo e um alvo bem interessante. Tá? Às vezes até 3, 4 para 1, ou até mais. É um stop que você vai ser violinado muitas vezes. Tá? Eu prefiro stop maiores
pegar movimentos maiores. Mas quando o mercado está com muita volatilidade, né, o mercado está... os candles estão muito grandes, às vezes eu considero esse tipo de entrada. Beleza? Então, muito bem. Então, o mercado ele já indica aí que vai ter força, né, para romper isso daqui. E aí a gente traça o Fibo daqui até aqui em cima e solta. Teve alguém que me perguntou lá no grupo sobre... Eu dei uma olhada, não tive tempo de responder ainda. Por que eu não peguei dessa mínima aqui embaixo, e peguei daqui? Eu peguei o último fundo que a gente formulou, tá? O último fundo que a gente formulou. Nada impede de eu pegar daqui. Nada impede de eu pegar daqui. Mas eu peguei o último, beleza? Não tem consenso quanto a isso. Né? Como eu havia dito para vocês, não sei se eu disse nessa vez ou na vez que eu não gravei. Na análise técnica não tem um conceito exato para traçar linhas, não tem um conceito exato para fazer algumas coisas. Tá? É mais subjetivo, discricionário, vai de cada um, certo? Fibonacci, a maneira de traçar, também. Então aqui, além de ser mais conservador, eu considerei o último fundo que tivemos aqui no dia. Então, eu achei que esse Fibo aqui seria mais assertivo para esse momento. Mais conservador, olha lá, bateu no alvo de 61,8. Eu liquidei o trade aí, saída final. Tá? Para quem vai conduzir o trade, ver essa perna aqui de alta, o mercado ele remete a um novo teste. Normalmente ele faz esse novo teste quando a tendência já está formulada aqui no dia. Tá? Podia voltar aqui em V? Podia, tá? Mas não é o mais comum de acontecer. Não é o mais comum de acontecer, mas pode acontecer. Tá? Então o mercado ele veio, testou a média de 20 períodos. Para quem vai conduzir, parcial no 61,8. Na média de 20 períodos, para quem está acreditando no rompimento do triângulo aqui para baixo, por exemplo, ou perdendo esses fundos, foi uma baita de uma barra de sinal. Só que o contexto é muito ruim. Tá vendo que a gente tem uma alta muito forte de vários e vários candles? Quando vocês enxergarem um contexto desse, e um retângulo ou um triângulo, e aí ele rompe contra a tendência, espere uma confirmação a mais. Tá? Espere uma confirmação a mais. Espere, por exemplo, um pullback, fraqueza, para aí pensar em vendas. Tá? Porque aí vocês vão se livrar de muita dor de cabeça e muitos stops. Tá? Aqui, você só tem uma barra forte, testando pela primeira vez abaixo da média. Que o Oliver Velli chamaria de Lock 2, a região, localização 2, que é abaixo da média. Tá? A compra abaixo da média, muitas vezes ela é melhor do que a compra na média, quando o preço toca a média. Tá vendo que aqui ele não teve força? Só que abaixo da média tem mais players esperando. Quando vocês vão comprar alguma coisa e aquilo está abaixo da média de valor de mercado, é mais interessante. Às vezes se torna mais interessante. Você está ali, é uma pechincha, vamos dizer assim. Você está comprando um produto que é abaixo da média, então tá barato, vamos dizer. Então você está comprando abaixo da média. A entrada desse tipo de trade, que alguns chamam de, tem um setup que chama de Power Breakout, quando a média vem até o preço e não o preço até a média, corrige lateral, ela se dá no rompimento desse candle seria ideal, tá? Seria o mais ideal aqui. Você está aí, os vendedores estão estopando e os compradores estão comprando junto. Isso é confirmado pelo volume financeiro, tá? A projeção, você teria o alvo aqui de 100% já daquele Fibo que a gente traçou, ou você pode projetar como confluência essa movimentação aqui para cima. Olha lá, região de 100% daquele Fibo com região aqui de 100% desse Fibo. Certo? Ainda tinha mais uma confluência. Depois dessa notícia aqui que tivemos ontem, você pode traçar também esse Fibo aqui para cima. Olha lá, 61,8. Nesse patamar, como o preço ele já executou uma, duas, três puxadas para cima, chegou em região importante, talvez ele comece uma correção um pouco mais complexa. A correção um pouco mais complexa, ela pode vir de algumas formas. Ela pode vir lateral. Então, digamos que o Power Breakout ele levou esse tempo para corrigir. Aqui podemos ter uma correção um pouco mais profunda. Isso se o preço executar, tá? Se o preço demonstrar esse tipo de correção.
Por quê? Porque ele pode simplesmente continuar em alta. Pode ainda fazer mais uma, duas, três puxadas para cima. Nada impede dele fazer isso. Às vezes é dia de tendência, tá? Mas a gente nota alguns sinais. Alguns sinais que eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, o preço chegou na mesma configuração que ele executou aqui, tá vendo? Abaixo da média. Então, os compradores tentam novamente. Olha o volume financeiro. É um volume amplo. Só que aí o que acontece? A próxima barra não dá continuidade. Já é diferente do que aconteceu aqui, que deu continuidade. É diferente. E a próxima barra? Sem continuidade. E a próxima barra? Sem continuidade. E aí, você já traça uma linha assim? E no mínimo, se você quiser comprar, você espera um candle fechar acima dessa região aqui, ó. Beleza? Não teve continuidade, indicando que vou testar suporte. Testou suporte. Estarei aqui. E aí o preço está encaixotado aí. Não tem o que fazer. Ó. Quando ele chega novamente no suporte, não tem força para subir. Você já tem um contexto de exaustão de movimento, um volume muito acima dos volumes que estava entregando aqui. Já tem um contexto de que aqui, isso daqui que ele fez, está diferente do que ele está fazendo aqui. Indica que ele vai romper? Não, ele pode ficar aí o resto da tarde. Pode ficar aí o resto da tarde, entregando aqui sinais falsos. Só que essa barra, olha como é uma barra interessante. É uma barra decisiva. É uma barra que abre e já cai e fecha perto da mínima. Outra coisa que eu tinha comentado antes e vou trazer aqui de novo para vocês. Comentado antes na análise que eu não gravei. A correção aqui, ela levou, vamos dizer, esse movimento aqui. Peraí. Isso, pessoal, não é exato, assim como nenhum conceito também é subjetivo. Análise de tempo, a correção levou essa amplitude aqui, tá? A partir do candle que começou a corrigir, depois que ele marcou essa máxima, até aqui. Depois o próximo candle subiu. Então a correção, digamos que o último fechamento veio até aqui. Fechamento de correção, fechamento de correção. Aqui, ele levou marcar essa daqui, tá? Que é a partir do momento que ele começou o comportamento corretivo, que ele ainda estava em linhas de tendência aqui de alta. Então aqui ele levou essa movimentação e a partir do momento que ele corrigiu mais, ele corrigiu o dobro. Olha só. Ele corrigiu o dobro do que ele corrigiu aqui e aí ele decidiu cair. Esses conceitos são interessantes. Tá? Então o mercado, no Power Breakout, ele corrigiu um tempo e aqui ele corrigiu para tentar fazer um Breakout, que seria uma correção que leva mais tempo, espera a média chegar. Os compradores tentam, o Power Breakout não consegue, precisa corrigir mais. Essa correção pode ser como? Profunda ou lateral. Aqui ele tentou corrigir lateral. Aqui no meio desse movimento, seria em torno de 161,8 do tempo, ele tentou fazer um novo movimento. Não conseguiu. Corrigiu o dobro do movimento e aí decidiu para onde ele queria ir. Tá? Então essas coisas vocês vão observando junto com o contexto. Isso aqui é um pouco mais avançado. Mas junto com o contexto, isso daqui vocês não podem se prender muito, porque é subjetivo. Tá? Não significa que o preço vai chegar lá e vai romper. Mas são coisas para você observar. Poxa, o tempo que eu levei aqui e o tempo que eu levei aqui não consegui romper. Será que os compradores estão desistindo? Estão desistindo? Será que... será que aqui o movimento está formulando... aí de novo. Está formulando aqui uma estrutura baixista e ainda com um contexto de pico de exaustão. Aqui eu não consigo subir a mesma quantidade. Aqui menos ainda. E aqui eu fechei uma barra como essa daqui. Será que eu vou dobrar essa movimentação aqui para baixo? Né? Dobrar isso daqui para baixo, fazer isso daqui, ó. E na região de 100%. Ó. Ou entregar o movimento de pivô de baixa, talvez, no 61,8 também, confluência, com linhas
linha, fundo, 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 fundo. Tudo confluência. Beleza, pessoal? É isso. Aqui ainda depois, né, não sei, 5 horas da tarde, ninguém estava mais operando, mas bateu aqui no alvo, contra a tendência. Eu tenho muito mais argumento do que eu tinha nesse rompimentozinho aqui. Além de ter muito mais argumento, né, eu tenho uma continuidade também de movimento. Então sim, seria um trade aqui para pegar aí mais um scalpzinho, pelo menos. 250 pontos. Desta vez na ponta vendedora. Só que quem vai virar a cabeça para vender depois de um dia comprador, tem que estar muito focado no gráfico. Não pode estar com viés. Então, por isso que é indicado aí para traders iniciantes. Iniciantes que eu digo é 2 anos de mercado, 1 ano e meio ainda é iniciante. Tá? Também depende do tanto que você estuda. Às vezes 1 ano e meio com tempo de tela full time, às vezes você não é mais iniciante. Você já desenvolveu bem mais do que quem está estudando 3 anos e algumas horas por dia. Tá? Então é um trade para quem está um pouco mais avançado no mercado. Caso contrário, está iniciando, procure trades como esse aqui. Ó. Compra aqui, compra aqui, até mesmo aqui. Tá? Se tem um alvo aqui, um stop aqui embaixo, compra aqui nessa barra, projeta a barra para cima. Certo? Então é isso. Deixa eu voltar aqui na tela. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Desta vez deu certo. Então eu espero que vocês tenham gostado desta análise. Se vocês gostaram, deixem o gostei. Se não faz parte ainda do Telegram, vai lá. Eu posto conteúdo todos os dias. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Traz eles para estudar com a gente. Chama eles para o grupo também. Um grande abraço para vocês. Ótimos estudos e até a próxima.